abençoado! Vamos que vamos na nossa leitura. A gente tá, não se apeguem nos dias, somente nos capítulos, e a gente tá no dia 30, Êxodo 9 a 11, tá? O quinto golpe foi a morte dos animais. O Eterno disse a Moisés: vá até o faraó e diga-lhe: o Eterno, Deus dos Hebreus, diz o seguinte: liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a me ouvir e continuar a segurá-lo, estou avisando: o Eterno atingirá seus animais que estão no campo, cavalos, jumentos, camelos, gados, ovelhas, e com uma grave doença. E também desta vez fará clara separação entre os animais de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Eterno marcou a hora. Isso acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez no dia seguinte. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas. O faraó enviou alguns homens para averiguar, e nenhum dos animais dos israelitas havia morrido. Nenhum sequer. Mesmo assim, o faraó continuou obstinado e não deu permissão para que o povo saísse. O Eterno disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinzas de uma fornalha, e Moisés deve jogá-la para o ar, bem diante dos olhos de Faraó. Uma fina camada de pó vai cobrir todo o Egito e provocar feridas. Uma praga de furúnculos vai atingir pessoas e animais em todo o país. Então eles recolheram cinzas de uma fornalha e a jogaram para o ar na presença de Faraó. O pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais. Mais uma vez, os magos não foram capazes de competir com Moisés por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles como os demais habitantes do Egito. E o Eterno fez aumentar a obstinação de Faraó. O rei do Egito se manteve irredutível, como o Eterno havia predito. O Eterno disse então a Moisés: levante-se amanhã bem cedo, vá ao encontro de Faraó e diga a ele: o Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: liberte meu povo para que me prestem culto. Dessa vez atingirei você, os seus servos e o seu povo com toda a minha força, para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra. Você sabe que eu já poderia ter eliminado você e seu povo com doenças mortais, sem deixar ninguém para contar a história, mas eu o mantive vivo por uma única razão: fazê-lo reconhecer o meu poder, para que a minha reputação se espalhe por toda a terra. Você ainda está se fortalecendo à custa do meu povo e não o deixa sair, mas isso é o que vai te acontecer. Amanhã, a esta mesma hora, enviarei uma terrível tempestade de granizo, como nunca houve antes no Egito desde a sua fundação. Portanto, abrigue seus animais, pois quando o granizo cair, tudo que tiver ao ar livre morrerá, pessoas e os animais. Os membros da corte de Faraó, que tinham respeito pela palavra do Eterno, puseram seus escravos e animais em abrigos o mais rápido que puderam, mas os que não a levavam a sério deixaram seus trabalhadores e os animais ao ar livre. E o Eterno disse a Moisés: estenda as mãos para o céu, dê o sinal para que o granizo caia sobre o Egito, sobre pessoas, sobre os animais e as plantações do Egito. Moisés ergueu sua vara na direção do céu, e o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos. Choveu granizo por toda a terra do Egito, e os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade. Nunca havia acontecido nada igual no Egito em toda a sua história. O granizo arrasou o país. Tudo que estava a céu aberto nos campos foi esmagado. As pessoas, os animais e as plantações. Até as árvores nos campos foram derrubadas. A única exceção foi Gósen, onde os israelitas moravam. Não caiu granizo na terra deles. O faraó convocou a Moisés e Arão e disse: desta vez pequei com toda certeza. O Eterno está com a razão, e eu e meu povo é que estamos errados. Orem ao Eterno. Chega de trovões, de granizo mandados pelo Eterno. Vocês estão liberados para ir. Quanto mais cedo saírem, melhor. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, vou estender os braços ao Eterno, e os trovões vão cessar, e o granizo vai deixar de cair, para que você saiba que esta terra pertence ao Eterno. Mesmo assim, eu sei que você e seus súditos não têm nenhum respeito pelo Eterno. O linho e a cevada, que já haviam amadurecido, foram destruídos, mas o trigo e o centeio escaparam, pois só mais tarde iriam amadurecer. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade, então estendeu os braços ao Eterno. Os trovões, o granizo cessaram e a tempestade passou. Dito e feito, ao ver que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, Faraó continuou em seu pecado, mais obstinado ainda do que nunca, ele e os membros da corte. O coração de Faraó estava duro como pedra. Mais uma vez, ele recusou-se
a liberar os israelitas, como o Eterno havia ordenado por intermédio de Moisés. O Eterno disse a Moisés: apresente-se ao faraó. Fui eu quem causou sua obstinação, a dele e a dos membros da corte, para obrigá-lo a testemunhar meus sinais, para que vocês pudessem contar a seus filhos e netos, e que tripudi sobre os egípcios como o gato faz com o rato, e para que todos saibam que eu sou o Eterno. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e disseram: o Eterno Deus dos Hebreus disse o seguinte: até quando você vai se recusar a se dobrar diante de mim? Liberte meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a libertá-lo, cuidado, amanhã vou enviar uma nuvem imensa de gafanhotos sobre o país. Eles cobrirão a cada centímetro do chão e ninguém vai conseguir enxergá-lo. Os gafanhotos vão devorar o que sobrou da tempestade de granizo, nem as árvores que estiverem nascendo no campo vão escapar. Eles vão invadir sua casa, infestarão a casa dos membros da corte e todas as casas do Egito. Afirmo que nunca se viu nada igual desde o tempo em que seus antepassados puseram os pés nesta terra. Depois de entregar o recado, eles viraram as costas e saíram então da presença de Faraó. Os membros da corte disseram: até quando você vai deixar esses homens nos atormentarem? Deixa esse povo ir e prestar o culto ao Eterno Deus deles. Não percebe que o Egito está indo para o buraco? Então Moisés e Arão foram chamados de volta à presença do Faraó e ele disse: está bem, vão e prestem culto ao Eterno Deus de vocês, mas eu preciso saber quem vai e quem fica. E Moisés respondeu-lhe: vamos levar os jovens, os velhos, os filhos e as filhas, os rebanhos e o gado, pois será um culto de celebração ao Eterno. E Faraó retrucou: eu até os enviaria com as bênçãos do Eterno, mas de modo algum vou permitir que levem os filhos. Olhem aqui, vocês não estão com boas intenções, basta olhar para vocês, nada feito, só homens irão. Se quiserem assim vão, prestem culto ao Eterno. Não é o que vocês tanto desejam? E foram expulsos então da presença de Faraó. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito e dê o sinal para que os gafanhotos cubram a terra do Egito e devorem todas as folhas deste país, tudo aquilo que o granizo não destruiu. Moisés estendeu sua vara sobre a terra do Egito e o Eterno fez soprar um vento oriental durante aquele dia inteiro e por toda aquela noite. Pela manhã os gafanhotos chegaram, trazidos pelo vento oriental. Os gafanhotos cobriram toda a terra do Egito, ocupando cada centímetro daquele solo. O país foi tomado de assalto pelos insetos. Nunca havia acontecido uma invasão tão maciça de gafanhotos, e não haverá outra igual. Eles devoraram tudo, eles devoraram cada folha, cada pedaço de fruta, tudo que o granizo não havia destruído. O estrago foi imenso, tudo que restou foram as árvores desfolhadas e os campos desnudos. O verde foi banido de toda a terra do Egito. Imediatamente o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Eterno seu Deus e também contra vocês. Revelem meu pecado mais uma vez. Orem ao Eterno, o Deus de vocês, para que ele me livre da calamidade e retire a morte deste lugar. Moisés saiu da presença do faraó, orou ao Eterno. O Eterno então inverteu a direção do vento. Um forte vento vindo do oeste empurrou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um único gafanhoto na terra do Egito. Mas o Eterno manteve o faraó na sua obstinação. E o rei, mais uma vez, recusou-se a liberar os israelitas. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão para o céu, faça então escurecer a terra do Egito, uma escuridão tão densa que seja quase palpável. Moisés estendeu a mão para o céu, ninguém mais conseguia enxergar ninguém. Foram 3 dias, ninguém se atreveu a sair do lugar. A única exceção foram os israelitas, pois havia luz no lugar em que eles moravam. O faraó chamou Moisés e disse: vocês todos podem ir e prestar culto ao Eterno, só que os rebanhos e o gado ficam aqui. Mas não vou proibir vocês de levar os filhos. E Moisés retrucou: você tem de nos deixar levar os animais, porque nós precisamos deles para os sacrifícios que vamos oferecer em adoração ao nosso Deus, ao Eterno. Os animais têm de seguir conosco, nem mesmo um casco pode ficar para trás. Eles fazem parte do culto que nós prestamos ao nosso Deus, o Eterno, e só quando chegarmos lá é que saberemos do que realmente vamos precisar. Mas o Eterno manteve o faraó em sua obstinação e ele não concordou em liberar o povo. O faraó disse a Moisés: sumam daqui e muito cuidado, nunca mais quero ver vocês.
Se aparecerem na minha frente de novo, vocês irão morrer. Moisés disse, seja como você quer, você nunca mais me verá. O Eterno disse a Moisés, vou atingir a Faraó e o Egito ainda uma vez mais e será a última. Depois disso, ele os deixará sair. Quando ele os libertar, o Egito será passado para vocês. Eles vão querer livrar-se de vocês o mais rápido possível. Façam o seguinte, digam aos homens e às mulheres do povo que peçam aos vizinhos objetos de prata e de ouro. E Deus fez que os egípcios se mostrassem generosos. Além disso, Moisés era muito admirado pelos egípcios, uma figura pública de respeito entre os membros da corte e o povo em geral. Moisés, uma vez mais, advertiu a Faraó, mensagem do Eterno, hoje, à meia-noite, passarei por todo o Egito e todos os primogênitos no Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se senta no seu trono, até o primogênito da escrava, que trabalha ali no moinho, até mesmo primogênitos de animais. Haverá choro de uma ponta até a outra ponta do país, um lamento como nunca se ouviu nem se ouvirá de novo. Mas contra os israelitas, sejam homens ou mulheres, sejam animais, nem mesmo um cachorro latirá, para que você saiba que o Eterno faz uma clara distinção entre o Egito e Israel. Então todos os seus súditos vão dobrar os joelhos e vão implorar, saiam daqui, você e o seu povo, e é claro que sairei. E Moisés, fervendo de raiva, saiu da presença de Faraó. E o Eterno disse a Moisés, o Faraó não vai dar crédito às suas ameaças. Por isso, vou multiplicar os sinais da minha presença e dos meus atos na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais na presença de Faraó, mas o Eterno fez que ele ficasse mais obstinado ainda. E o Faraó se recusou a liberar os israelitas. Que tremendo! Na verdade, o que a gente... já falei que a gente não faz comentários teológicos, mas que vem sempre algo no nosso coração, ou uma revelação. E aqui a gente vê a soberania do Senhor em todo o tempo. Deus sabendo o que ia acontecer, Deus vive na eternidade, né? E ele sabendo o que ia acontecer, ele movendo as coisas e dando exatamente as orientações conforme o quadro e o cenário que ele já conhecia. E aqui fica uma dica, confie no Senhor, independente da situação, ele sabe exatamente o que ele faz. Amanhã então, dia 31, a gente vai ler Êxodo 12 e 13. Nos vemos amanhã, tchau!